Esther, capítulo 1, a partir do versículo 1. Lemos com a guia do Espírito Santo. Amém. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres, governadores das províncias, estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante os 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores. Durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real, havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho, de púrpura e argolas de prata, e as colunas de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real. Graças à generosidade do rei, bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Bem, no 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bizta, Arbona, Bista, Abigat, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos seus povos, aos seus príncipes, a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei se enfureceu e se inflamou da rainha. Então, o rei consultou os sábios, que se entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos que os conheciam, a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes das Persas e dos medos, que tinham acesso direto ao reino e se apresentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei? Então, transmitido tudo isso para os eunucos, então Memucã disse na presença do rei dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes, todos os povos de toda a província do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Ó rei, o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, e ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem que a rainha fez, dirão o mesmo todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for o agrado do rei, que baixe o decreto, que se escreva nas leis dos medos do Pérsia, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e o rei dê ao reino dela outra melhor do que ela. Amém. Bem, igreja, está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo nós vamos compreender que aqui seja a mensagem da palavra de Deus adentrando aos corações. É o que pedimos, que o Senhor venha falar conosco pela sua palavra, em nome de Jesus, amém. É um texto bastante conhecido, é uma história maravilhosa. O povo de Deus, quando nós olhamos para a história, o povo de Deus
a história do povo de Deus tem sido muito dramática, muitos problemas, desde sempre. Quando você olha para a Bíblia, né, principalmente no Velho Testamento, no Velho mesmo, eu vejo isso, muitas guerras. Já no Novo Testamento, mais é perseguição, né, o povo se levantando contra o cristianismo. Mas quando olhamos para o povo de Deus, na época, na era cristã primitiva, lá do comecinho da história da Bíblia, ou melhor dizendo, no Velho Testamento, muita guerra. Tudo que era feito era sobre imposições, constantes guerras. Nós olhamos para esse povo e vemos também, após o domínio da Síria sobre Israel, Israel foi perseguida pelos filisteus, e não somente isso, sobre o domínio dos medos e dos persas, eles foram dominados por permissão de Deus, sobre o domínio dos romanos, enfim, Jerusalém foi destruída, reconstruída, e tem um monte de história de lutas, batalhas, guerras, e que até hoje ainda existe. Quando olhamos lá, mais para o lado de Jerusalém, enfim, nós vamos ver ainda o mesmo contexto. O que nós olhamos agora nesse texto, vamos encontrar uma trama. Nesta trama tem um homem chamado Amã. Uma trama que agora este homem está procurando exterminar os judeus. Mas como assim, irmão André? Nós estamos entendendo aqui que esse texto está dizendo que a mão invisível de Deus é a sua providência. Quando olhamos para essa festa, um homem poderoso, é um homem que assumiu um alto cargo, o maior escalão estava nele, ele era o maior do escalão, e nós vemos um homem agora exibindo as suas posses, exibindo o seu poder. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Israel, irmãos, tem este homem porque ela foi dominada pelo medo persa. Nós vamos ver aqui esse rei, irmãos, que tem como principal personagem o povo judeu, propriamente dito, Ester e Mardoqueu. E quando nós olhamos para esse texto, eu tenho visto de tudo. E de fato, nesse mesmo texto gera muitos conhecimentos, gera bastante audição para nós, bastante entendimento da palavra de Deus. E que nós vamos ler aqui, que no livro de Ester é curioso, porque nos seus 10 capítulos, nenhuma palavra chamada Deus aparece. O nome de Deus não é mencionado. Mas nós vemos que a mão de Deus invisível da provisão está acontecendo. E a primeira provisão de Deus invisível aqui é o desentendimento de Vasti e o seu comportamento odioso pelo próprio rei. Era uma mulher bonita, como acabamos de ler, uma mulher bela que chamava atenção. O rei está bêbado, ele quer exibir a sua esposa, ele quer exibir a sua rainha. Mas é neste momento, em cima de tanta grandiosidade, tanto poderio, tanta cortina, tantos fios de ouro e tanta beleza, que Deus vai colocar no coração dessa mulher uma simplicidade. E a sua honestidade vai fazer com que ela fale, não quero. A mão invisível de Deus está trabalhando. Apesar do texto de Ester em nenhum momento citar a palavra Deus, não menciona Deus, mas a mão de Deus em oculto está trabalhando. Porém, se o nome de Deus está ausente, a presença de Deus, o nome de Deus não está citado, mas Deus não está ausente. Ele está trabalhando. A provisão de Deus está acontecendo. O rei aqui, irmãos, é Assuero. Ele também conhecido como Xerxes I, governou por 21 anos. E o livro começa, quando nós acabamos de ler aqui, em uma festa de 180 dias e 6 meses. Ele estava preparando o seu governo e queria mostrar a importância, a imponência.
ele queria mostrar o seu poder, ele queria mostrar as suas amizades, até onde ele poderia chegar, pois o governo anterior, que foi do seu pai, sofreu uma terrível derrota para os gregos. E ele quer mostrar, não, eu sou diferente do meu pai, eu vou fazer um governo 1000 vezes melhor que o do meu pai. Para isso ele faz essa festa toda, essa festança toda, de 180 dias. E esta guerra anterior, ou melhor, nós vamos ver agora esse banquete. Ele quer restaurar as forças, ele quer restaurar a sua imagem, e para isso ele aposta em Vasti. O que Deus está dizendo pela sua palavra? Quando Deus quer trabalhar em nossa vida, irmãos, mesmo que a gente não perceba, Deus está trabalhando em oculto. Mesmo que você olhe para o cenário da sua vida, olhamos para nós e falamos assim: Senhor, será só mais uma segunda-feira, será só mais uma semana, será só mais um culto, será só mais um dia de trabalho. Às vezes, na grande maioria das vezes, nós acostumamos com o cenário que nós estamos vivendo. Nós acabamos, por sua vez, aceitar. Se está caindo um dinheirinho, tá bom. Se está tendo um movimento de pelo menos um descanso, tá bom. Se está sendo plausível para mim por enquanto, tá ótimo. E assim, como dizem, vou levando a minha vida. Eu vou levantando pela manhã, tomo meu café, tomo meu banho, pego o mesmo ônibus, no mesmo ponto de ônibus, com a mesma localização, o mesmo destino. Tá bom. No dia 15 eu tenho isso, no dia 30, tá ótimo. E assim eu vou levando a minha vida. Então, às vezes eu pergunto para mim, na grande maioria das vezes, Deus está trabalhando, a gente sabe. Deus está trabalhando. Mas será que não dá para a gente olhar um pouquinho com os olhos espirituais o que Deus está fazendo? As promessas de Deus, será que é somente aquilo ali? Por quê? Porque nós acostumamos com aquilo que propõe para nós. Nós acostumamos com o que nós propomos para nós mesmos. E os anos vai se passando, as hortaliças que são plantadas, entenda bem, do nosso lado, elas ficam verdes, elas crescem, transformam em árvores, dão flores, dão frutos, e nós estamos ali na mesma posição. Sabe como chama isso? Conformidade com as coisas pequenas, porque geramos em nós uma incredulidade e não acreditamos mais na promessa do Senhor e aceitamos somente o resto do que sobrou de alguém. Entenda bem a palavra, irmãos. Olha onde o Espírito Santo quer levar a nós. O resto que sobrou de um passado que não foi bom, o resto que me sobrou de uma afronta que aconteceu, o resto que sobrou de uns dias bons que eu vivi, o resto do que sobrou de um tempo bom que eu adorava a Deus de todo o meu coração, e nós vamos vivendo como espectros de vida. Amanhã será um dia melhor, mas o amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, a mesma vida, a mesma situação. Quem orava não ora mais, continua do mesmo jeito, porque o dia passou assim. Quem buscava a Deus da madrugada desistiu porque não deu certo algo, então tá bom assim para mim. E nos transformamos como conformes. Aceitamos tudo que tem gerado em nossa vida por causa do desamor, por causa do desentendimento, por causa da nossa incredulidade, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas. Esse texto aqui, irmãos, quando nós olhamos para ele, seria só mais um rei, seria só mais uma rainha, seria só mais um dia, seria só mais um tempo, mas Deus estava trabalhando em exatamente tudo, e Esther aproveitou a oportunidade que Deus gerou a ela. Naquele exato momento,
Deus colocou no coração do rei uma impugnação. Eu não posso aceitar isso. Está errado, Vasti está errada. Eu vou chamar aqui do harém, vou chamar os eunucos que prepararão, enfim, resumindo, ela foi destituída. Agora abriu algo de uma chance para que alguém fosse lá e se colocasse na presença do rei. E nesse conselho, irmãos, não podia ser revogado. Mas nós olhamos para esse texto de um harém. Quando nós estudamos o texto 400 virgens, dentre as 400, Deus mostrou Esther. Sabe, irmãos, quando Deus tem algo para a nossa vida, pode passar por nós quem quiser, pode se levantar o que quiser, pode se transformar o cenário que quiser, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai encontrar você no calabouço, Ele vai encontrar você no vale, Ele vai encontrar você na doença, Ele vai encontrar você escondido no viaduto, Ele vai encontrar você escondido no meio de 300, Ele vai encontrar você escondido no meio de 500, Ele vai encontrar você escondido no meio de 1 milhão. Por quê? Porque Ele escolheu, tinha 400 virgens lá, e Esther se destacou sendo judia. Sabe o que Deus está dizendo pela sua palavra aqui, irmãos? Aquele que Deus escolheu, o diabo não pode esconder, aleluia. Aquele que Deus escolheu para algo, aquele que Deus lançou sobre ele promessa, sobre ela promessa, o diabo não pode esmagar. Ou mesmo quebrado, Deus coloca em cima de uma roda e começa a construir o vaso novamente do jeito que Ele quer, do jeito que Ele escolheu, do jeito que Ele escreveu. Davi tinha tudo para abandonar os caminhos do Senhor, Davi tinha tudo para viver a incredulidade, Davi tinha tudo para juntar, aleluia, com uma mulher que ele caiu, que ele pecou, que ele armou um adultério, irmão, e continuar junto com ela, mas Deus fez doer até os seus ossos. Deus colocou Davi, irmãos, acredite, a palavra diz isso, em uma solidão, em um sofrimento, em uma dor, que a Bíblia diz que ele sentia dor até nos seus ossos. Davi vai dizer no Salmo 137, que ele se sentia, a sua alma estava aprisionada, encarcerada. Davi começou a viver um sentimento de luto, Davi começou a viver um sentimento de solidão, vivendo em meio a tanta gente, sendo aclamado, era Deus apertando. Por quê? Sobre Davi tinha uma raiz, uma escolha, sobre Davi tinha uma história que Deus escreveu. Deus olhou para ele como embrião e colocou nele um nome, uma história, um começo, com meio, com fim, aleluia. E assim é eu e você esta noite. Eu posso imaginar sobre aquelas 400 virgens, Deus olhou para Esther e viu nela uma condição de mulher, queria adorar, queria jejuar e queria buscar pelo Deus, aleluia, e que não baixaria sua cabeça, irmãos, mas ela estaria ali, e Deus viu nela um espírito de bravura, que quando ela precisasse da presença do rei, para defamar não, para falar dos acontecimentos de Amã, assim ela faria, não teria medo do cetro, não teria medo da morte, aleluia. Quando Deus olha para mim, quando Deus olhou para você, de fato, viu nós desligados e destituídos da sua glória, por causa do pecado, mas encontrou em nós necessidades. Qual é a necessidade? De salvação, necessidade de perdão, necessidade da bondade, necessidade de graça. Estávamos vazios, destituídos da glória de Deus. Então enviou a nós o Salvador, e quando o Salvador se apresentou a nós, arrependemos dos nossos pecados e nos posicionamos então por Jesus Cristo como filhos da sua graça, filhos de Deus, restituídos para a glória de Deus. Quando eu olho para esse texto, não há merecimento em Esther. Nós vamos conhecer ela agora, uma vida sofrida. Tá certo, os seus pais tinham morrido, tinha se perdido na história da Babilônia, dos cativos. Nós vamos conhecer o próximo personagem, tio pai, que era Mardoqueu. Quando Deus tem algo para a minha vida e a sua, preparam pessoas de canais de bênção para a nossa vida. Quando nós precisamos cumprir aquilo que Deus deu para nós,
como um destino, como uma promessa. Ele cria caminhos e oportunidades. Quando eu olho para esta mulher, eu vejo um tio que está do lado, e que de repente, quando vê a imposição e a posição que estava ocupando Amã, como um homem perseguidor, como um homem afrontoso, por um momento, Deus usou de Mardoqueu para que através dele Esther se achegasse ao rei, conhecesse a ela. Mas eu vejo um homem que também, ao tempo, ele perdeu as forças. Quando foi feito um edito, quando ele combinou, Amã combinou de caçar os homens judeus, mulheres ali, exterminar, eu vejo Amã, que era forte, rasgando as suas vestes, rolando na cinza e andando pela cidade gritando igual um doido. Agora eu vejo Esther se posicionando para aquilo que ela foi chamada. Calma, tio, não é assim que faz. Fala para ele parar com isso, que ele tenha paciência. Esther vai se virar agora e dizer assim: eu vou buscar um jeito de vencer isso. A Bíblia diz que ela vai jejuar e vai chamar os judeus, as mulheres que ali estavam com ela, vamos jejuar e vamos orar. E eu vou falar com o rei. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que até as nossas ajudas se vão, até os aliados se vão. Tem momentos da nossa vida que nós somos precisos, são necessários carregar a nossa casa nas costas. Tem momentos da nossa vida que são necessários nós carregar a nossa esposa, carregar o marido, carregar os filhos. Tem momentos da nossa vida que são necessários nós carregar até os nossos pastores. Tem momentos da nossa vida que temos que ser canal de bênção na vida de alguém. Por quê? Quando eu olho para Jesus Cristo, os 4 homens que levaram a mesa do paralítico 40 anos pelo telhado, eles estavam cheios de graça. A Bíblia diz que aonde havia o pecado superabundado, o pecado abundado superou a graça, superabundou, ou seja, ela veio para extravagar, exceder os limites e derramar. E quando derrama, aquilo sobrecai em alguém. Quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. É nesse momento que a graça que foi depositada em nós vai encher o coração da minha casa. Se você está aqui esta noite e o seu marido está passando por uma situação difícil, ele está desanimado, desanimada, conte a ele a palavra de Deus. Leve para ele as boas novas de Jesus. Seja você a coluna da sua casa. Enquanto um rasga as vestes e deita na cinza, o outro está buscando pela palavra e jejuando e orando ao Senhor. Se unirmos no mesmo entendimento, no mesmo propósito, irmãos, para a nossa fraqueza, então seremos frouxos no dia da angústia, estaremos caídos, uma casa cheia de derrota, com espírito de derrota, com espírito de falácia, com espírito de mentira, com espírito de tudo quanto é coisa que Deus não se agrada. Mas um corrige o outro, um ensina o outro. Esther se posicionou desta maneira, porque Mordecai ou Mardoqueu não se curvava para Amã. Esther vai pedir a ele: calma, tio, nós vamos buscar a Deus. Ela está dizendo isso, jejuar e orar é isso. Nós vamos nos consagrar e eu vou falar com o rei. Sabe, irmãos, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você esta noite: o seu socorro vem do céu, o meu socorro vem do alto. Não é todo dia que nós podemos contar com os amigos, pois eles também têm problemas. Não é todo dia que eu posso contar com a minha esposa, porque ela também fica fraca. Não é todo dia que ela pode contar comigo, porque eu também fico fraco. Apesar de lá em casa, irmã Sabina, eu acho que é mais eu. Talvez se você é assim na sua casa, porque a palavra de Deus, ela tem que cumprir em mim e você. Por quê? Porque somos fracos e precisamos do Senhor. Há um conselho aqui para mim e para você: não julgue o seu marido quando você vê ele fraquinho. Não julgue a sua esposa quando você vê ela querendo voltar atrás. Não, mas seja você a mão amiga. Sejamos nós a mão amiga para alguém que está precisando de apoio. Não julgue os seus filhos.
Não julguemos os nossos filhos quando nós olhamos para ele e falamos: que crente você é? Olha a situação de um crente, está aí desanimada, homem. Desanimado, homem, larga a mão disso, mulher. Que crente você? Não, irmãos, palavras machucam, elas ofendem. Cada um com o seu jeitinho de servir a Deus. Tem outros que vai um pouco mais além da palavra e quer fazer coisas, daqui a pouco Deus abate ele. Tem outros que quer aparecer um pouquinho mais, outro menos. Mas todos nós temos uma porção, todos nós temos o nosso jeito e todos nós caímos e pecamos. Não há ninguém sequer um justo, só o Senhor é justo, só Ele é Deus, só a sua palavra prevalece. Quando nós olhamos para esse texto, voltando para a palavra, esse homem diz a Bíblia que não parava de perseguir, mas vir aqui dizer assim: o Mardoqueu vai andar no cavalo do rei, sem viver o processo. Quando eu olho para Amã, ele não desistiu e fez inúmeras tentativas de destruir. O interesse dele não estava somente no Mardoqueu, o interesse dele estava no povo de Deus. E mexendo nos judeus, se isso acontecesse, eu quero deixar bem claro aqui, como falei para muitas pessoas já, se lá naquele tempo Amã tivesse vencido um só homem, levantou tudo isso, Amã, nenhum do povo hoje existia, nenhuma igreja cristã existia. Ou estou errado? Da onde veio Jesus? Dos judeus. A igreja cristã, judeu. O povo judeu seria eliminado da face da terra. Olha a importância do jejum de Ester. Olha a importância da sabedoria que Deus deu a Ester. Olha a importância da graça que Deus deu a eles. Hoje o Senhor está dizendo assim: você é importante para Deus, eu sou importante para Deus, os seus filhos são importantes para Deus, o seu marido é importante para Deus. Talvez você chegou aqui esta noite dizendo assim: o Senhor não me ama, Ele não me quer. Não, Ele ama e Ele quer ter um relacionamento de intimidade com você, um relacionamento sincero com você. Você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. Diga aí onde você estiver agora: a minha família é importante para Deus, os meus filhos são importantes para Deus, a minha casa é importante para o Senhor, aleluia, a minha vida é importante para o Senhor. Irmãos, enfim, depois de tantas tramas, indas e vindas, Ester conseguiu êxito, conseguiu chegar até esse homem poderoso, Assuero, e assim um decreto baixado foi revogado, e aquele que perseguia, eu não quero estender essa história porque todos conhecem, não há prazer nenhum dizer o Amã foi enforcado, e agora o Mardoqueu está sendo elogiado. Sabe por quê, irmãos? O que andou no cavalo do rei, teve que devolver o cavalo que não era dele. Entendeu? Vestiu a roupa do rei, teve que devolver a roupa porque não era dele. Só foi por um momento a exaltação. Coisas desta vida são momentâneas, mas o que Deus tem para nós da glória é para sempre, é eterna. Está sempre junto de nós a palavra de Deus e ela nunca vai terminar. O que Deus tem para a sua vida é para toda a eternidade. O que Deus tem para a minha vida é para toda a eternidade. Eu e você só somos ferramenta. Mardoqueu, Assuero, Vasti, Ester, todos que nós citamos aqui, a Bíblia cita, só foram ferramentas. Aleluia, aleluia. Eu e você somos vaso na presença de Deus, e esta noite o Senhor está tomando nós pela mão direita e dizendo assim: eu quero continuar o propósito em sua vida, é só você querer. Eu quero salvar a sua casa, Deus quer salvar a sua família, Deus quer salvar o seu casamento, Deus quer salvar os seus filhos, Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar os teus amigos, Deus quer salvar a sua vida por inteiro. Ele tem graça para te dar esta noite, Ele tem fé para te dar esta noite, Ele tem esperança para te dar esta noite, Ele tem auxílio para te dar esta noite, Ele tem proteção para te dar esta noite, Ele tem livramentos para dar a você e a sua casa. Só basta você aceitar, só basta você dizer assim:
Senhor, eu não quero somente assentar na mesa do rei, eu não quero somente andar no cavalo do rei, eu não quero somente ser reconhecido por ninguém, Senhor. O Senhor me reconhecendo como filho já está bom demais para mim. O Senhor me reconhecendo como filha já está bom demais para mim, porque o filho é herdeiro da promessa, o filho é herdeiro da salvação, o filho tem glória para receber na glória de Deus, o filho tem graça para receber, o filho recebe piedade, o filho recebe perdão, o filho recebe misericórdia, e a ele é dado, aleluia, aleluia, proteção, livramento, provisão, bênção, direcionamento, guia. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez você chegou aqui esta noite pensando em desistir de tudo, mesmo ouvindo palavras, mesmo ouvindo tanta coisa, mas pensou em desistir. O Senhor está dizendo pela sua palavra: o que tem preparado para mim e você é um propósito, e só vamos receber a vitória se continuarmos no propósito de Deus. O que eu e você queremos? Receber de Deus vitórias ou desistir no começo do propósito? Eu quero receber vitórias. Se você assim quer receber vitórias, continue no propósito do Senhor, mesmo que às vezes nós não vemos ainda o trabalhar de Deus, mas acredite, o Senhor já está agindo. Acredite, o Senhor já está trabalhando. Acredite, o Senhor já está agindo, e Ele transformará a sua luta, a sua guerra em vitórias, como fez com Esther, usando ela em uma ferramenta, como ferramenta poderosa. Os judeus não foram exterminados. Não me gloreio com o enforcamento de Amã. Por quê? Porque não deu tempo dele receber e não quis a graça do Senhor, não quis o perdão. Não me gloreio disso. Não gloreio do cavalo que Mardoqueu andou, não, porque ele teve que sair dele. Eu glorio em Cristo, na sua salvação. Alegremos em Cristo, na sua salvação, porque melhor vestimenta é aquilo que Deus colocou na nossa alma: desejo de adorar a Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. A sua prova, acredite, ela é leve, momentânea e passageira. A sua angústia, acredite, ela é leve, momentânea e passageira. Deus, por sua vez, poderá te dar vitórias, assim como você deseja. Mas se eu e você aceitarmos os desígnios de Deus sobre a minha vida e a sua, esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.